A paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lição de número 5, que tem pelo título O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Lição que será ministrada em dia 3 de maio de 2026. Mas antes de começar, pastor José Ribeiro, faz uma oração para Deus poder abençoar grandiosamente. Aleluia. Glorioso e eterno Deus, Pai Aleluia, celestial, Jesus, no Senhor. santo nome de Jesus, Meu somos Deus, gratos derrama por tua mais uma glória, vez estarmos Jesus. aqui ocupados com a tua obra, com Jesus, a tua Senhor. palavra, com os Meu trabalhos da Deus, Senhor escola Jesus. bíblica dominical. Senhor, Meu vem nos Deus, abençoar poderosamente nesta noite, iluminando as Aleluia, nossas Jesus, mentes, Senhor. fazendo-nos compreender mais e mais os teus mistérios. Nós te exaltamos Aleluia, em Jesus. nome de Sim, Jesus. Amém. Glória a Deus. Lição de número 5. O tema do nosso trimestre aqui: Homem dos quais o mundo não era digno. Glória a Deus. Nosso texto áureo, você tiver a oportunidade, tiver uma lição, pode acompanhar na lição, ou também pode acompanhar até na própria Bíblia, na palavra do Senhor. Está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 32, que diz assim: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura te achares ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo 32. Nossa verdade prática diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Oh, aleluia, glória a Deus. E aproveitando aqui, tá? Nós somos aqui da Assembleia de Deus, que está situada aqui no campo de Sorocaba, no Parque da Laranjeira. E nosso pastor que nos dirige, que nos conduz, é nosso pastor Oséias. Glória a Deus. Seguindo aqui, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, que está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 32. Que diz assim: acompanhe com a gente, acompanhe e seja abençoado, em nome de Jesus. Versículo 23. E chegou de Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Versículo 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-la-ás também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Pergunta. Versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei toda o lugar por amor deles. Versículo 27. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Versículo 28. Se porventura faltares de 50 justos, 5, destruirá aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. Versículo 29. E continuou ainda a falar. E disse: se porventura achares ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Versículo 30. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achares ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. Versículo 31. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor,
Se, porventura, te achares ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se, porventura, se achares ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Aleluia, glória a Deus. Lição maravilhosa que fala sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. A nossa palavra-chave, nossa lição, fala sobre juízo. E os tópicos, primeiro tópico, os anjos visitam Abraão. Segundo tópico, Deus anuncia seus planos a Abraão. Tópico de número 3, a destruição de Sodoma e Gomorra. Acompanhem com a gente, seja abençoado. Lição muito importante, polêmica, onde Deus vai falar gloriosamente. E lembrando, tá? É somente uma pré-aula, onde você pode aprender um pouquinho da escola bíblica dominical. Agora aprender um pouquinho da lição da palavra do Senhor Jesus. E aproveitando aqui, já apresentar nosso pastor José Ribeiro. Deus abençoe grandiosamente. Mais uma vez conosco aqui. Deus te abençoe gloriosamente. Aleluia. E também hoje, nosso convidado, nosso pastor Osni, também professor, pastor, professor de escola dominical, professor de teologia. Gratidão, tá? Deus tem permitido o senhor estar conosco nessa noite, tá? Deus te abençoe grandiosamente. E aproveitando, já pode se apresentar e falar um pouquinho sobre a introdução. Deixa Deus te usar, tá? Deus te abençoe grandiosamente. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui nessa reunião, né, juntos com os nossos irmãos. E agradeço a Deus também pela vida do nosso pastor, né, pastor Oséias. Agradeço a Deus pela vida também do pastor José Ribeiro e o irmão Henrique. Um motivo de alegria, né, ter essa oportunidade aqui. Nossa lição de hoje, de número 5, ela traz um título muito interessante, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Essas cidades tornaram-se advertência divina contra a maldade. Se olharmos para a Bíblia, a palavra de Deus, Epístola de Judas, versículo 7, a última parte do versículo já vai dizendo a Bíblia, que foram posta, por exemplo, sofrendo a pena do fogo. Então, traz advertência e também alerta. O próprio Jesus, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Na introdução, nós vemos aqui nesta lição, estudaremos Gênesis 18, o patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. Aqui eu quero fazer 2 observâncias nessa introdução. A primeira observância que faço é o anúncio. E a segunda observância, a revelação dentro deste anúncio. O anúncio do nascimento de Isaac. Esse anúncio trouxe alegria para o coração de Abraão. Ele ficou muito feliz, alegre, com esse anúncio que já estava assegurado pela promessa. E, diante desse anúncio,
E a primeira parte, né, que vai do capítulo 18, do 1 até o 16, é o primeiro momento, ele sentiu muito alegria e se colocou ali numa postura de hospitaleiro. Então, nesta primeira observância, nós vemos que ele coloca a postura de hospitaleiro. Agora, na segunda observância, que é a revelação dentro desse anúncio, e já nós lemos aqui a leitura bíblica, então nós vemos ali que até o momento Abraão não estava sabendo o que ia acontecer, né, com aquela cidade Sodoma e Gomorra. Mas ali houve uma revelação, é o próprio Senhor, como baseado no versículo 1, é o Senhor, né? Estava ali conversando com Abraão, e ali, nessa segunda observância, então a gente não vê Abraão mais alegre, certo? A gente vê Abraão preocupado. E diante desta preocupação, Abraão toma-se uma posição, a posição de ser intercessor. Então nós vemos essas duas observâncias, Abraão, uma postura de hospitaleiro no primeiro momento, e no segundo momento, Abraão como intercessor. Aleluia, glória a Deus. Pastor José Ribeiro, quer fazer um complemento? Muito importante. Deus abençoe, pastor Osni. Somos gratos ao pastor Oséias pela brilhante ideia. Nós gastamos um tempinho no assunto que vamos estudar depois. E a lição de hoje, ela é muito rica em conteúdo e muitos aspectos doutrinários e práticos para a nossa vida hoje, porque estamos vivendo numa época semelhante àquela. Aliás, o Senhor Jesus disse que quando chegássemos no tempo final, a experiência se repetiria. E então, nós tivemos aqui a ênfase deste capítulo 18, onde começa com uma visita inesperada, uma visita diferente, e vemos um Abraão, agora não é mais Abraão, né? Abraão. Agora, hoje ele está mudado, né? Hoje ele é diferente, ele tem um novo nome, ele também recebeu de Deus uma comunicação de um dos aspectos do nome do Senhor, que é o Shaddai, recebeu o reforço da promessa do nascimento de Isaac, e então é uma lição muito rica. Pastor, eu lendo a lição aqui, estudando a lição, eu começo a ver o privilégio de Abraão, né? Ele teve os três, um ali era o próprio Senhor, mais os dois anjos, teve a questão do nascimento e também teve a intimidade desse homem com Deus, né? A intimidade. A gente vai tratar nessa lição que a intimidade dele com Deus era tremenda. Realmente, você vê a liberdade que ele tinha. E dessa liberdade ele começa lá, dos 50, do 45 e vai reduzindo até chegar aos 10. Que foi onde aconteceu realmente a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas vamos seguir. Veja a importância do povo de Deus. Se tivesse 50, a cidade não seria destruída. Mas se tivesse 10 também, Também. quer dizer, para o Senhor não importa a quantidade, né? É isso aí. Quer dizer, veja só o quanto o crente O valor, né? tem valor. O valor. 10 crentes seria O valor de uma alma, né? O valor de uma alma. E 10 crentes garantiriam a sobrevivência Sim. das cidades, né? Eu me lembro dos nossos cultos que nos ar livre, que eram poucas pessoas, quer dizer, né? Uhum. Poucas pessoas, pequenas cooperações, né?
mas trouxeram grandes resultados. E aqueles versículos, eis que estou à porta e bato, né? Que a gente sempre ouvia nos cultos ar livre. Eis que estou à porta e bato. Oh, meu Deus. Aleluia. Naquela época, a gente ouvia muito repetir-se muitas vezes, e vários pregadores num culto só. Deus amou o mundo de uma tal maneira. que João Deus 3,16. né? Unigênito. Todos nós que íamos pregar podia ser 5, 6, 10, todos repetiam, né? É isso aí. Muitas vezes era no gogó, muitas vezes tinha uma caixinha de som. Ah, quando apareceram as caixinhas de som, é um avanço. É uma tecnologia avançada, uma caixinha de som, uma acordeona, que era tudo no gogó. Play boca. Eu falei, boca. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo aqui, ó. Tópico de número 1. Os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Pastor José Ribeiro, tem oportunidade. Interessante aqui, né? Abraão estava na hora do seu cochilo, depois do almoço, quem sabe, né? Era uma hora de muito calor, e naquela hora não aparecia ninguém. Todos estavam Já era um costume, já, né? já, era um ou uma costume. hora antes do meio-dia, ou depois do meio-dia, eles estavam ali descansando. E de repente aparecem lá 3 pessoas estranhas. E parece que ninguém percebeu. Devia ter mais gente também na hora do cochilo, quem sabe estava dormindo, né? Mas o Abraão estava desperto e diz a Bíblia que apareceu-lhe o Senhor. Olha que coisa mais linda. Intimidade. Essa palavra aparecer, ela tem um sentido muito grande, porque em hebraico ela quer dizer que o Senhor apareceu para ele. O Senhor conversou com ele. O Senhor chegou até ele. E esse verbo, liot, tem o sentido de não só de aparecer, mas de ver, de falar, de assistir. Era como se ele veio fazer uma visita de cortesia a Abraão para ver como é que ele estava. Agora, depois da experiência nova, um nome novo, né? Então, quer dizer que ele veio observar. E ali, então, vemos 3 visitantes celestiais, sendo que um deles era o próprio Senhor, ou uma teofania, ou uma cristofania, que seria o Senhor Jesus pré-encarnado, aparecendo ali, acompanhado de 2 anjos. Essa manifestação divina não foi casual, tinha propósitos específicos. Confirmar a promessa do nascimento de Isaac, e como diz o pastor Osni, revelar os planos divinos quanto a Sodoma e Gomorra. E aqui nós temos uma aplicação, que a presença do Senhor na vida dos seus servos é uma realidade constante nas Escrituras. Deus continua se manifestando em seus filhos ainda hoje. Agora, não mais em teofanias visíveis, mas através do Espírito Santo que habita em nós. Assim como Abraão teve um encontro pessoal com o Senhor, nós também somos chamados a cultivar uma intimidade profunda com Deus através da oração, da adoração, da meditação na palavra. E a presença de Deus é tão gloriosa que, em certo lugar, alguém registrou a oração de um crente que dizia: que me falte tudo, menos tua presença, Senhor. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus, disse outro irmão, é o que me sustenta a alma em qualquer tempestade da vida. Aleluia. Também um servo de Deus disse assim: estar na presença de Deus é encontrar paz no caos
e força no cansaço. A presença de Deus em nossa vida é luz que guia, amor que acolhe e esperança que renova. A maior riqueza da vida é ter a certeza de que Deus habita em nós. Não há lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. Aleluia. E uma coisa também, pastor, eu estava vendo na lição aqui, que Abraão estava com 99 anos. E quando ele viu, ele se apressou, ele correu. Você vê, um homem já com 99 anos, isso para nós, tá? Quantas vezes Deus está nos chamando ali e aí nós temos que se apressar. Temos que correr também para fazer a vontade do Senhor. Ele não viu que o seu corpo estava cansado, não, ele se apressou, ele correu a fazer, servir de uma melhor forma, né? Ele recebeu um avivamento, né? Ele foi avivado, ficou avivado. Quando ele... Porque, como ele não conhecia, então ele começou a conversar. E na conversa, aí ele percebeu, né, que às vezes ele podia fazer que não... Mas ele teve um interesse tão grande. Isso é muito importante para nós. Sim, Porque às vezes chegam pessoas em nosso meio e é sempre bom dar uma especuladinha, né? Saber, né, realmente. E sempre a gente colhe bons resultados, né? sim. E aquela questão também, né, pastor? Receber bem as pessoas, como ele recebeu, né? Receber bem as pessoas. Como Abraão recebeu aqueles 3 homens, aqueles 3, um era o próprio Deus, 2 anjos, né? E assim, recebeu muito bem. E ele deu o que ele tinha de melhor. Ele ofereceu. E ele correu. E na igreja, na época que eu me converti, tinha hinos específicos só de convite. Assembleia de Deus, vem comigo, né? Era um convite para as pessoas chegavam lá, né? E eles cantavam, aquele hino já saudava o visitante. E aquele visitante, seja Então, pois é. bem-vindo. Viu? Praticamente faz muito tempo que eu não escuto cantar. Eu tenho saudade. Não, porque, de fato, a pessoa que chega em nosso meio recebe esse tratamento, geralmente ele fica. Já começa lá no portão já, né? Já É, começa lá no portão já. Você recebe bem, pergunta o nome, ó, visitante de tal igreja, ou se não é crente, seja bem-vindo. Coloca a pessoa num lugar especial e Deus vai trabalhando. Mas se você recebe lá no começo, você recebe lá na porta mal, a pessoa já cria aquele bloqueio. eu estava ouvindo um pastor amigo nosso, ele foi pregar numa certa igreja, e quando ele estava pregando, ele notou um movimento de 4 pessoas que Uhum. chegaram lá na igreja. Então, 3 ficaram sentados, assim, e um na beirada do banco. E sempre conversava e os 3 rapazes falavam alto. E o pastor pregando, mas aquela preocupação no que está acontecendo ali, né. Uhum. Aí, quando terminou o culto, ele disse: "Irmão, eu trouxe esses 3 elementos embriagados aí para perturbar o culto". Ele disse: "Não, irmão, eram 4. Eu me converti, nós éramos 4 cachaceiros, Aí. e nós, aceitamos a Jesus, nossa, aliás, eu já aceitei Jesus e estou com cuidado trazendo ele aqui para eles receberem também a graça". E pro mesmo caminho, né? E isso, Mesmo caminho. Deus é tudo maravilhoso. que acontece na hora do culto, na presença do Senhor, Deus tem é glorioso, Deus né? tem a forma especial de trabalhar, né? Onde o homem pensa que não tem solução. É igual o sol de rachar aí, ó. Eu entendo que era por volta de meio-dia, onde o pessoal estava acostumado a almoçar e descansar um pouquinho. Deus não foi lá e, nesta hora, Eu ainda hoje pratico a religião de Abraão. Meio-dia eu dou uma almoçada e uma descansada. Eu gostei da religião de Abraão. aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo. E seguindo aqui, ó, tópico 1.2, a hospitalidade de Abraão. A hospitalidade de Abraão. Pastor Zi, tenha liberdade. Deixa Deus te usar.
hospitalidade de Abraão. Temos aqui o patriarca, vai até a tenda, pede que ela amasse pão, ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Veja bem, nós estamos aqui ainda na primeira observância, que é hospitalidade. No verso 1 e o verso 2, nós vemos que Abraão, ele recebe aqueles 3 mensageiros, um é o Senhor. Depois, no verso 4, 3, 4 e 5, ele oferece proteção e provisão. Então, nessa hospitalidade, nós vemos que Abraão, ele ali teve aquela cordialidade, né, de receber aqueles 3 mensageiros com muita alegria, né? Primeiro ele recebeu, depois ofereceu. E aí teve uma confirmação, né? No verso 5, a última parte do versículo, eles disseram, assim faz como tens dito. A partir daquele momento do versículo 5 a seguir, ali nós vemos uma ação conjunta, todos dedicados, porque Abraão correu até Sara, né? Pediu para ela amassar o pão, para fazer aquele pão, correu também no pasto, onde tinha animais, né? A vitela, né? E também o servo. Então, houve ali uma ação conjunta, todos dedicados. E no verso 8, então, ele faz a entrega. Entendeu? Recebeu, né? Ofereceu e depois entregou. Isso significa dizer para nós que quando o Senhor chegou na nossa casa aqui, ó, Aleluia. Glória a Deus. nós devemos fazer e entregar o que é melhor. Nos faz lembrar de Zaqueu. Aleluia. Zaqueu recebeu gostoso, né? Desce depressa, Zaqueu. Zaqueu desceu e recebeu Jesus gostoso. Então, ali, irmãos, é muito profundo, é muito espiritual. Ele estava recebendo mensageiros celestiais. E é o Senhor que estava ali. Então, tinha que ele fazer o melhor, né? Entregar o melhor. É isso que nos leva a entender a hospitalidade. Eu estou olhando a hospitalidade no outro ângulo, né? Aqui recebendo o Senhor dentro, nesta casa. Então, isso é muito importante para nós, né? Então, eu deixo essa colocação. Receber o Senhor, fazer com dedicação, zelo e alegria e entregar o melhor para o Senhor. Amém? Ele entregou o melhor que ele tinha, né? Melhor que ele tinha. Nas condições que ele tinha, nas condições. O melhor, tanto é que ele levou carne, levou leite, levou pão, levou coalhada. Ele levou o melhor, porque era uma reunião de muita alegria no coração, né? Sim. Isso é muito importante, essa observação. Glória a Deus. Então, mais uma coisa, pastor Osni, é que Deus foi muito gentil em visitar Abraão. E Abraão foi muito gentil, recebeu então gentileza de lá e gentileza de cá, né? É isso aí. Gentileza do céu, gentileza da terra, né? E o interessante que quando Abraão foi atender, ele foi atender pessoalmente. Olha que ele era um homem já de idade, 99 anos, não pode esquecer. E ele foi E ele podia mandar alguém, né? Alguém, e era um homem rico, tinha gente que ele podia mandar, né? Mas ele fez questão de atender pessoalmente. E outra, diz que ele foi imediato, ele serviu ao Senhor imediatamente, né? Ele podia deixar eles lá esperando, né? Sim. Ignorar a presença deles, né? E, olha, espera um pouco aí até eu terminar aqui o meu cochilo, né? Fala para ele que eu estou dando uma cochilada. Tirar minha soneca, né? Ter uma palhinha, né? Depois, eu não sei se a gente pode falar palhinha, porque lá na roça tinha palhinha, porque meu pai fumava cigarro.
Um crente não tem palhinha. O crente em Jesus não vai ter uma palhinha, porque ele já é o servo do Senhor, né? Mas ele foi imediatamente, quer dizer, era um homem de fé, ele não protelava o seu serviço ao Senhor. E outra coisa, ele foi rapidamente, que ele correu ao encontro de Sara, apressou-se para ela, apressou ela para fazer o pão, correu lá no gado, escolheu um novilho, deu ao criado que apressou em prepará-lo. Isso aí. E Tudo rapidinho. tudo rapidinho. E olha que a gente está falando de um senhor de idade correndo no calor do dia. Né? Abraão só parou depois que havia atendido os visitantes, né? E outra, ele se viu com generosidade, né? Sim. Deu o melhor Uma coisa que ele tinha. do- Deu o melhor que ele tinha, né? É É isso como aí. o pastor falou, né? É isso aí. Ele deu o melhor que ele tinha. É como Maria, né? Aquele vaso de alabastro que significava tanto para ela, né? Quebrou. E o outro, assim, que loucura. Porque muitas vezes a nossa vida cristã para o mundo é uma loucura, né? Que a gente faz, né? E outro Então, criticando por na TV, porque não podia vender e dar aos pobres. outra coisa que a gente vê é que ele foi humilde. Sim. Foi muito humilde. Ele debruçou-se, ele caiu lá no chão, né? Ele chamou ele mesmo de servo, né? Atende o teu servo, ele mesmo chamou ele mesmo de servo, né? E o banquete que ele deu falou um bocado. E era um banquete, mas chamou de bocado. Que interessante. É isso aí. Né? Maravilha, né? Seguindo aqui, o tópico 1.3. O riso de Sara. Tópico 1.3. O riso de Sara. Pastor José Ribeiro. Agora aqui, interessante, né? Onde o senhor chega, vem alegria, né? Sim. Tá certo que Sara, ela sorriu de incredulidade, né? Ela, olhando para a situação dela, olhando para o que está acontecendo, então ele disse, mas o senhor falou, olha, daqui o ano vai ter, o cara vai embalar um bebê, né? Vai ganhar um neném. Ela falou assim, mas eu terei deleite tendo já envelhecido e sendo meu senhor. Aqui o apóstolo Pedro depois escreveu falando que Sara chamava ele de senhor. Meu senhor também, já velho, né? Ela tinha um papel importante para desempenhar na realização do plano de Deus para a salvação e ela fez a sua parte. Agora o Senhor veio lá do céu para anunciar algo a Abraão e também para ela. Sara. No ano seguinte, naquela mesma época, Sara daria à luz ao filho prometido, né? A notícia era tão incrível que Sara riu e perguntou se uma coisa dessas poderia acontecer a dois velhos. É bom demais para ser verdade, né? E uma outra coisa também, pastor. Na leitura a gente percebe que ela estava dentro da tenda. Dentro. Mas ela estava assim, ó. Eu entendo que ela estava assim, ó. Só. É porque na ocasião e na cultura local, uma senhora não podia se apresentar quando chegasse Homens diferentes, né? diferentes. Então, por isso que ela estava lá, né? Mas interessante que Abraão sabia onde Sara estava e o Senhor sabia Sim. também onde ela estava, né? Então, cadê Sara? Mas Perguntou só para essa confirmar. pergunta é uma pergunta Mas já uma sabia a pergunta resposta. de quem já sabe. Já né? sabia a resposta. Então, né? Aí isso que ela escutou ele, ela deu uma gargalhada lá, porque ela ouviu lá fora. Ele deu uma gargalhada, né? Aí ele disse, por que a Sara sorriu? Ela falou, mas segundo se entende, esse sorriso não nasceu de uma alegria, mas nasceu da incredulidade. Era com aproximadamente 90 anos, idade já Avançada. considerada biologicamente, né, imprópria, né? Então é impossível conceber, dar à luz. Aí, mas nessas ocasiões, Deus revela uma coisa preciosa,
Porque foi por causa dessa dúvida que o Senhor fez a pergunta que todos nós pregamos a hoje. Porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Olha, aquele comportamento de Sara fez o Senhor proclamar uma mensagem que é pregada de Gênesis até hoje, daquele tempo até hoje, né? Nós gostamos de falar, né? E perguntar, e com voz grossa. Tem alguma coisa difícil para o Senhor, né? E então eu disse, ao tempo determinado. Então, essa pergunta retórica ecoa através das Escrituras como uma declaração da onipotência divina. Para Deus não existe impossível. Quando Sara negou ter rido, o Senhor falou: olha, não diga, olha, não vai complicar as coisas, não diga que não ri, porque você riu sim. Vai se comprometer, né? Não vai criar problema aí. É mais importante é isso, é que Deus conhece os nossos pensamentos, né? O nosso coração. Por isso, essa passagem nos ensina duas coisas: a fragilidade da fé humana e a fidelidade divina. Porque eram pessoas de fé, mas manifestaram essas fragilidades, né? Que nós São pessoas de carne e osso, né? Como nós, né? somos nós, assim, Como nós. somos nós também, né? A gente acredita, mas tem hora que, mas por que Deus não respondeu, né? Por que o Senhor não operou? Já passou tanto tempo, já. Né? Tanta coisa, né? É isso aí. Aleluia. E para encerrar esse tópico aqui, eu gostaria de ler aqui em Hebreus, capítulo 11 e versículo 11, diz assim: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, pois creu que era fiel aquele que lhe tinha prometido. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo. Seguindo o tópico 2 aqui, Deus anuncia seus planos a Abraão. O anúncio da destruição. Pastor Rosê? Tópico de número 2. Então, esse segundo tópico, né, o anúncio da destruição. Já aprendemos que na terra entre Betel e aí não comportava mais pastores de Abraão e Ló. Então, aqui nesse ponto, que nós observamos aqui, quero deixar uma frase, né, muito interessante, que diz assim: viver é um exercício de fazer escolha. E essas escolhas escreve a vida. Então, veja, diante das escolhas, Abraão, ele mostrou a sua pacificação, né? Pacífico. Então, foi a escolha que Ló fez. Ninguém mandou ele para aquele lugar. Ele foi para Sodoma, para a redondeza de Sodoma, né? Nem Deus e nem Abraão. Foi a sua própria escolha. A decisão foi dele, né? Veja bem, só que Ló, ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia, naquele momento da escolha, uma escolha de uma visão vertical, né? Olhou a campina ali, verdejante, né? Pastos verdejantes, né? Para o seu gado. E ele não sabia, como diz a Bíblia 13, Gênesis 13, verso 13, né? Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ele não sabia disso, né? Mas a escolha foi dele, ele foi para lá, né? E lá, então, nós vemos o quê? Que ele, foi a decisão dele estar ali, né? E ali, então, agora, nessa já segunda observância, já vai dizendo aqui aquilo que Deus, o Senhor, né, falou para Abraão, que ia descer até lá e ia ver a situação lá. Então,
Deus já sabia tudo, mas existe um versículo que diz lá, Gênesis capítulo 19, verso 5, que é um versículo determinante. Esse versículo é determinante para que deriva, né, que deriva um termo de sodomia, né, que deu a referência aos sodomitas, né? Então, a decisão foi dele e a escolha foi dele também, e aí veio as consequências. É isso aí. As consequências veio. Pastor, uma outra coisa também que eu lendo aqui, a gente até estudou, acho que é uma lição, 2 lições atrás, e quando foi para Ló fez a escolha das Campinas, né? Sodoma e Gomorra. Mas Abraão permitiu que ele escolhesse primeiro. Justamente. Exemplo. Mas quem que era, um exemplo? Acho que por respeito, Ló deveria ter deixado Abraão escolher. Mas não. Ló já tomou a frente, ó. Nossa, vou botar aquela campina bonita ali, verdejante, eu vou escolher. E foi para lá. Ló foi para um lado, Abraão foi para um lado totalmente ao contrário. Mas a promessa estava com quem a promessa? Com Abraão. Promessa. E Ló pagou o preço dessa escolha. É como eu sempre cito aqui, o pastor está de prova, que as nossas escolhas, elas nos deixam marcas, nossas escolhas. E, infelizmente é o que acontece na nossa vida. Se a gente não escolher de forma correta, não colocar Cristo no centro, na frente, e não deixar, ó, Senhor, é da tua vontade? Senhor, tu permite que eu faça isso? Dobrar o joelho, perguntar, ter aquela intimidade com Deus, nós vamos pagar um preço, uma escolha errada. Infelizmente foi o que aconteceu com Ló, né? Exatamente isso. É isso aí? É. Aleluia, glória a Deus. Você vê que Abraão, ele era um homem, nós vemos que Abraão, ele era um homem de fé, um homem de obediência. Sim. Mas nessa lição aí, nós vemos que Abraão era um homem pacífico. E na mesma lição, na construção dos 4 altares, nós vemos Abraão como um adorador. Isso. Abraão estava debaixo da promessa de Deus, debaixo da aliança, concerto, né, do pacto que Deus fez. Então, ele estava com a benção, né? Sendo ele o mais velho, né, é ele que tinha que fazer a escolha primeiro. Mas como ele mostra aqui, nós estamos vendo a lição número 5, a hospitalidade e a intercessão de Abraão. Nessa lição nós vemos aí, as anteriores a essa, né, a lição número 2, e Abraão é pacífico. E a convicção que ele tinha da promessa, né? Convicção, né? Convicção. Ele fez a proposta ali, pô, eu escolhi a direita, eu vou para a esquerda, né? Então, ali ele deixou bem livre, né? Bem sereno, bem livre para ele fazer a escolha. E aí que eu falei, né? Que o viver é um exercício de fazer escolha. Né? E essas escolhas escrevem a vida. É isso aí. Então, é o que aconteceu. Né? Uma decisão tomada fora do controle, fora da permissão de Deus, você vai ter um prejuízo lá na frente. Mas o interessante que o Ló só perdeu quando se distanciou de Abraão. Porque tudo que Abraão sabia, falava para ele, né? E então, quando ele saiu, eu não sabia. E Sodoma ia ser destruído. Se ele tivesse ficado com Abraão, ele tinha escapado, né? Ele ia ficar sabendo. Então, ele poderia ter um pouco humilde, né? Essa é a importância de a gente estar sempre perto daqueles que servem a Deus, porque a gente ganha com eles. A gente recebe deles, né? Quando Eliseu recebeu a proposta da Ele falou, fica aqui que eu vou para Betel. Não. Você vai para Betel? Eu vou também. Fica aqui que eu vou para Jericó. Não, eu vou também. Ele sabia
tudo que estava acontecendo com Elias, como Eliseu estava perto dele, sabia. É isso aí. Então, quer dizer, por isso que tem essa. A gente gosta de ouvir esses irmãos que têm experiências com Deus, porque a gente finda no lucro, ganhando com isso. Você ter uma amizade com um servo de Deus, que se vê o que acontece com ele, é como dizia o cantor Luiz Carvalho, de Carvalho, né? Não é segredo que Deus faz. O que ele fez para mim, mas para ti também. Pastor, eu costumo dizer assim, que são experiência. Experiência. Então. Um exemplo, o que o senhor já passou, eu ainda posso passar, mas assim, eu já tá calejado, já tem experiência, já Então, tá né? calejado. Então, assim, não me custa nada. Eu acho assim que faltou humildade dele, da parte dele. Se ele fosse humilde, ô Abraão, não dá pra gente fazer uma outra coisa aqui, não dá pra gente conversar com nossos pastores aqui sem Chegar entender. num acordo, né? Eu não quero deixar de ti, como foi com Eliseu e Elias. E como lá a Noemi, né? A nora Então, a sogra queria que ela fosse embora. Não. não, A Ruth, né? Não diga que eu quero não ficar contigo. não me faça sair do pé de ti, né? Onde você for, eu vou também. Você posar, eu vou posar também. isso O aí. seu Deus, olha aí, É o meu Deus. onde chegou? Quer dizer, começou com uma caminhadinha, uma conversinha, agora até, olha onde chegou. Teu Deus é o meu Deus. É isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo. Tópico 22. O pecado leva à destruição. Pastor José Ribeiro. É muito interessante que a Escritura diz que o salário do pecado É a morte. é a morte. Sodoma e Gomorra são exemplos supremos desta verdade imutável. O pecado dessas cidades havia atingido tal magnitude que sua destruição tornou-se inevitável. Diz que os habitantes, os homens de Sodoma, eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Quer dizer, parece que tinha uma competição. Um queria ser mais pecador do que o outro, mais ruim do que o outro, né? Aqui na igreja a gente procurar sempre ser melhor, né? Lá no mundo é diferente. Quanto pior para eles, né? Então, aquela inversão de valores, né? pois é, aí causou essa situação tremenda, né? E o Novo Testamento confirma, né? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Onde é que eles foram parar? Não ficou só naquele fogo lá que desceu lá. O fogo desceu nele lá e eles desceram para o fogo. E essa expressão outra carne indica relações contra a natureza, né? Especialmente homossexualidade, que passou a ser conhecido como sodomia, né? Então, contudo, é interessante entender que o juízo não veio apenas por causa da imoralidade sexual, mas pela combinação de orgulho, injustiça social, opressão aos pobres, rebelião persistente contra Deus. Então, o pecado sempre produz morte, morte espiritual, moral e, finalmente, a morte física. Então, como diz a Bíblia, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas vai dar no caminho. O final é a morte, né? Quando chega lá, a morte, tô aqui te esperando. Só tá lá esperando, só na Lá no espreita. Na espreita. Aleluia, glória a Deus. E tem um versículo aqui também, Gênesis 18, 20 e 21. Diz assim: Disse mais o Senhor: Portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e portanto, seu pecado se tem agravado muito. Igual o pastor já citou, né? Descerei agora e
Virei-se, com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. Aleluia. Glória a Deus. Tópico 2.3. A intercessão. Pastor Ney, a intercessão. Olha, nós vemos aqui a intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela ao seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Essa é a segunda, aquela observância que foi citada na introdução, né? Então, nós vemos Abraão, ele tomou essa posição, né? Veja que essa oração, né, é a primeira e grande oração intercessória recordada na Bíblia. Essa intercessão, né, tem uma base dupla, né? Então, a base dupla é o reconhecimento, né, que Deus, reconhecimento e a liberdade que ele tinha em falar com Deus, né, falar com o Senhor. E a outra base é o próprio concerto que Deus tinha feito com Abraão. Ele estava debaixo dessa aliança, né? Então era a base daquela base dupla, né? O reconhecimento, a liberdade de falar com Deus e também o concerto que ele tinha, né? Gênesis 17, 19 vai dizer, né, esse concerto. Mas nós vemos também que as características dessa oração intercessória. Temos pelo menos 3 aqui, ou 4, né, características dessa oração intercessória. Uma delas é a confiabilidade, uma confiança. Abraão, ele tinha confiança na justiça de Deus, na graça de Deus. Essa confiança, né? Gênesis 18, 23 e 24 vai dizer, né? E também uma outra característica, irmão, é a importunidade, né? A importunidade. Ele, por 6 vezes, como o texto bíblico mostra, ele pediu para que Sodoma fosse ocupada, né? Vemos também a humildade, irmão. Essa humildade, irmão, ele jamais esquece que ele estava falando com Deus, irmão, falando com o Senhor. Então, nós vemos aí essas características, irmão. É importante frisar e colocar para a nossa vida, né? E nós também, podemos ser um intercessor, mas é de acordo com os princípios divinos, né? Lá enquanto que ele tinha ali uma base dupla daquela oração intercessória, nós, crentes, Igreja do Senhor, temos um princípio divino. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele é um sacerdote eterno, né? E intercede por nós junto ao Pai, né? E temos também lá Romanos 8 o Espírito Santo, né? Que ajuda nas nossas fraquezas, nos ensina a orar e intercede por nós com um gemido inexprimível. Então, esses são princípios divinos, né? E nos leva também nos colocar essa posição também para a igreja, para nós, né? Interceder por aqueles que precisam. E foi então essa posição que Abraão tomou diante daquela situação, né? Quando ele terminou aquele anúncio, né? E o Senhor começou a caminhar com aqueles 2 anjos, conversando, e Abraão por perto, e de repente os 2 anjos, ele vai no lugar, né? Mostra a cidade de Sodoma, e os 2 anjos caminham para lá,
E Abraão, então, agora ele se aproxima do Senhor e faz aquela oração intercessória ali com o Senhor, né? E também vemos uma das características, que é também o êxito da oração. Ele teve o êxito na oração. Mas não teve, né? Ele obteve, né, aquela salvação de uma pessoa. Aquilo que Sodoma cedeu, né? Por quê? Tá bom? Obrigado. Pastor Osni, e também uma outra coisa nesse tópico aqui, que quando os anjos falaram com Ló para retirar a sua família, também tinham genros. Quando Ló foi falar com os genros debocharam dele, né? Pegaram lá e falaram, viu, a gente vai ter que sair da cidade, a cidade vai ser destruída, tá? O que que os genros fizeram? Debocharam de Ló. Pelo que eu entendi, tá? Se eu estiver errado, pode me corrigir aqui, pastor. É isso mesmo, né? Debocharam. Então, assim, a oportunidade estava ali, mas o coração endurecido pelo pecado, pela facilidade da cidade, do pecado, eles não ouviram a voz de Deus. Não ouviram a voz de Deus. Não aproveitaram a oportunidade de sair da cidade. O que aconteceu com eles? Não puderam participar do benefício da oração de Abraão, né? Porque veja que Abraão, antes dessa conversa, ele estava ativo, né? Correu para lá, correu para cá. Isso. Aqui ele parou. Aqui ele parou. Quando os anjos disseram que iam fazer Destruir a cidade. destruir a cidade, ele, meu Deus, Ló. Olha quem estava. Aí A cabeça dele já foi lá, já. Aí ele parou. Aí aquela correria não existiu mais. Ele ficou. Aí ele fez uma oração, né? É o primeiro intercessor da Bíblia, é Abraão, como também é o primeiro profeta, que a Bíblia menciona. E o Abraão, porque depois dele nós tivemos Moisés, né? Que orou por Israel, Samuel, que orou também, né? Intercessor. Elias era um intercessor, Jeremias também intercedia. Só que Jeremias foi um intercessor que teve uma decepção. Ele orando e Deus falou: não ora mais para esse povo. Olha que situação. E depois os apóstolos eram intercessores, grandes intercessores. O Senhor Jesus, né? E o Espírito Santo, como disse o pastor, e a igreja. Tá, olha aqui, intercedendo, tem misericórdia. Quanta vez nós pedimos misericórdia por dia, né? E sempre que a gente pede misericórdia, a gente pede em favor da gente e sempre está lembrando de alguém. Então, a intercessão da igreja é um pedido de misericórdia, né? É isso aí. Glória a Deus. Aleluia. E seguindo aqui, ó, tópico de número 3. A destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. Pastor José Ribeiro? Então, agora, nós estamos no ponto Tópico de número 3, né? Isso. 3:1. Deus é fogo consumidor. É isso aí. Então, diz que tudo estava bem lá em Sodoma e Gomorra, ninguém estava se preocupando. Diz que Jesus falou que eles comiam, bebiam, plantavam, davam-se em casamento, edificavam, né? Quer dizer, na vida social, na vida mesmo, na agricultura, na vida industrial, né? Tava tudo bem, ninguém esperava, né? Ninguém imaginava o que estava se avizinhando, né? Estava uma verdadeira sonolência. Então, o Senhor, diz a Bíblia, que fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. O evento catastrófico não foi um fenômeno natural, aleatório, mas um ato direto de juízo divino. Isso aqui, Deus foi misericordioso, esperou, eu não sei quanto tempo demorou essa oração de Abraão, né? Mas Deus ali esperou, porque Deus espera para usar de misericórdia. Deus é longânimo, aí aguardou todas aquelas negações, aquelas
preocupações do seu servo, né? Deus aguardou, mas é assim, Deus, a gente sempre diz que Deus é amor e que o que se ouve por aí é que Deus é amor, mesmo pessoas que na prática das coisas erradas querem dizer, querem se servir desse mote, né, que Deus é amor, mas Não Deus pode é justiça. É isso aí. Por isso que quando diz a Bíblia que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê Não pereça. não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí vem, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que parece bem com o tempo que nós estamos vivendo. Então, nós estamos proclamando o amor de Deus, muita gente está se escudando nessa verdade, que às vezes não chega a se entender a natureza divina, mas um ponto filosófico. Deus é amor, Deus não vai jogar seus filhos no inferno, e Deus não vai jogar os seus filhos no inferno. Só que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Não ama o pecado. Deus ama o pecador. O pecador é diferente, né? É isso aí. E o pessoal confunde isso, né? Então aí o juízo vem. O juízo vem. Eu ouvi uma pregação do pastor Billy Graham, quando ele esteve aqui no Brasil, ele falou sobre Belsazar. Belsazar estava orgulhoso, desafiando, tomando vinho nos vasos, nas taças da casa do Senhor, né? Então, mas ele dizia, o juízo vai chegar. Continue, Belsazar, mas o juízo vai chegar. Continue, Belsazar, mas o juízo vai chegar. E chegou. Chega. Então, nós estamos proclamando que Deus é amor, mas o juízo vai chegar. Então, meu irmão, minha irmã, fique firme, sirva a Deus, não se desvie do caminho do Senhor, porque a bênção é grande para quem persevera, mas o castigo é grande também para quem o despreza. Meu Deus do céu. Aleluia. Seguindo aqui para o tópico 3.2. Uma catástrofe sem igual. Pastor Osni? Aqui nós vemos, né? Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Olha, Sodoma, a figura, né? Figura do mundo. Enquanto que o Egito também simboliza o mundo, né? Babilônia também simboliza o mundo. Olha, Sodoma, figura do mundo e a sua sensualidade. Egito simboliza o mundo e a sua comodidade. Né? Aqui, Sodoma, figura do mundo e a sua sensualidade. Gênesis 19:5. Egito simboliza o mundo e a sua comodidade. Êxodo 16:3. Babilônia simboliza o mundo e a sua grandeza. Josué 7:21. Apocalipse 18:10. Então vemos aí, né, que não sabemos quantos habitantes tinha ali, né? Mas sabemos que ali estava um justo. Né? Por isso que Abraão teve êxito na sua oração intercessória. Né? Ele orou, pediu a Deus 50, veio a 10, aí 10 tinha ali. Mas tinha um justo, e o Ló estava ali. Embora Ló, por a sua escolha, pela sua decisão, né, ele escolheu habitar ali e decidiu continuar ali. Embora com a sua alma afligida, né, de ver e saber a situação daqueles habitantes de Sodoma, qual era grande pecado contra Deus, mas ele estava ali, né? Tempo
ele teve suficiente para decidir sair dali, se afastar dali, mas ele preferiu, por suposta vantagem, né? Social, material, né? Tinha ali o seu status, né? Estava na porta da cidade, então ele preferiu, ele mesmo decidiu ficar ali. Mas ele tinha essa alma, né? E era afligida por aquela situação daqueles habitantes ali. Olha, é um tipo de meio crente, né? Nós vemos crente Abraão, pai Abraão. Vemos crente Ló e pai tipo Ló também, né? Meio crente. Fez de tudo, perseverou, tudo ali, a sua fé, justo, para salvar ele e mais a família se tornou numa tragédia que só dá misericórdia de Deus, né? Então, nós devemos tomar cuidado. Por isso é recomendado pela Bíblia, né? Nós, pai, crente em Cristo Jesus, é isso. Uma recomendação, até um conselho do próprio comentarista é este: é amar a retidão, preservar bem a santidade e ser vigilante nas decisões, para que possamos ter a nossa família vivendo nos princípios bíblicos. É isso aí. Pastorzinho, sabe o que eu vejo nessa colocação? E ele estava acomodado ali. Para ele estava bom ali. É como hoje tem muitos crentes evangélicos que para ele fala assim: ah, para mim aqui tá bom. Ou isso aqui não tem problema. Ou sabe que tá em cima do muro? Não, para mim tá bom aqui, o ambiente aqui tá legal. Eu acho que Ló também estava na mesma posição. Para ele estava num confortável. Então, por que eu vou sair daqui se eu estou confortável aqui? Para mim tá legal. Eu ouvi uma pregação sobre o crente da janela, né? O rapaz estava lá na janela e a pregação demorou. E ele caiu, e não caiu para dentro, caiu para fora. Isso aí. Que situação! Tinha no meu apóstolo. Viu? Mas ele subiu o lugar que ele estava confortável para ele, né? Então, e para ele estava bom só ali. que lá ele participava de lá de dentro do culto e de lá de fora. Quer dizer, é como o que quer servir a dois senhores, né? Eu já ouvi aquela expressão de crente Raimundo, né? Aquela expressão antiga a gente ouvia lá atrás, sabe? E seguindo aqui, tópico 3.3. Transformada em estátua de sal. Pastor José Ribeiro? Esse é um dos detalhes mais importantes do relato, né? Da destruição de Sodoma e Gomorra, né? A esposa de Ló. Tanto que Jesus falou assim, aliás, está escrito no texto de Gênesis 19:26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. É uma conversão aos avessos, né? Que tipo de conversão foi essa? Converteu, os anjos tinham ordenado claramente: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não olhes, e não pares em toda esta campina. Mas a desobediência trouxe consequências fatais. O olhar para trás da esposa de Ló não foi apenas físico, mas apresentou um coração dividido. Ela havia saído de Sodoma fisicamente, mas o coração permaneceu apegado à cidade condenada. Por isso que Jesus deixou a advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus usou este exemplo para alertar sobre a necessidade de abandono total do mundo quando o juízo vier. Porque sair deixar esse mundo antes que o juízo caia, porque ele vai chegar, né? Então,
É como dizia o profeta Ezequiel, o fim vem, o fim vem, o fim vem. Pregavam lá, né? E essa história contém uma lição muito profunda espiritualmente para nós hoje. Não basta escapar fisicamente do pecado, nossos corações devem ser completamente desprendidos das atrações deste mundo. Como disse o apóstolo João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A mulher de Ló perdeu a vida porque seu coração estava dividido. Ela queria uma salvação sem renúncia total, uma liberdade sem abandono completo do pecado. Como servos de Cristo, que pregamos a santidade, nós devemos nos examinar constantemente e ver como é que está o nosso coração, né? E ver se nossos corações estão totalmente voltados para Deus. Um dia o Davi, quando estava passando o reino para Salomão, disse: "E serve de coração inteiro." Sim. Serve o Senhor de coração inteiro, né? Porque Jesus disse assim: olha, se alguém lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Essa advertência tem que ficar firme no nosso coração, porque esse olhar para trás é tão interessante que o Senhor deixou os olhos só para frente. Nós não temos olho para trás. É isso aí. E aquela coisa, Né? O que passou, é isso aí. vamos para frente, né? É. Olhar, Pra como frente. diz a Bíblia, olhando firmemente para Jesus. Pra frente, a direção, Cristo. E aquela coisa, né, pastor? Um exemplo. Hoje, você tem que estar na igreja, você tem que estar buscando a Cristo, mas o seu coração também tem que estar inteiramente com esse mesmo sentimento, com essa mesma busca. Então, se você vem para Cristo, vem para a igreja, vem falar, mas que saudade do que eu fazia lá no mundo. E você não está liberto. Está liberto? Não está liberto. Porque a saudade, se ela vem sozinha, não é tanto, mas junto com ela vem uma vontade tremenda, incontrolável de voltar, né, para lá. Né? Porque tem a vontade e mais tem a saudade que é fortalecida pela vontade de voltar. Ela é boa quando a gente. Que saudade daquele tempo que eu orava bastante, né? Que vontade de orar me deu agora, né? Aí sim, né? Mas geralmente não é isso. Aleluia. Pastor Zé Ribeiro, seguindo aqui, faz a conclusão para nós, por favor. Concluindo, irmão, a nossa lição, vamos observar que, primeiro, a hospitalidade de Abraão e o seu coração intercessor. Segundo, testemunhamos a paciência de Deus que investiga antes de de julgar. Deus não faz um juízo precipitado. Ele não age com precipitação. Ele disse: eu vou descer para ver. Não é que ele não sabia, mas é que ele não age com precipitação. Presente, né? Não, ele. E outra, ele também não é vingativo. A vingança divina é porque o homem deixa de obedecer a Deus, né? E aí sofre as consequências. Também, terceiro, quarto, contemplamos a terrível realidade do juízo divino sobre o pecado impenitente. E, em quinto lugar, aprendemos a trágica lição da mulher de Ló sobre os perigos de um coração dividido. Olha, a mulher de Ló foi uma mulher privilegiada. Tinha um marido crente. Ouviu quantas vezes as experiências de Abraão, Sim. de Sara, participou de toda aquela jornada, né? Então, ela tinha tudo para ter hoje um nome diferente na história, para ser uma pessoa de nome
honrado, né? Como foi. E não como aconteceu, né? E não como aconteceu. Não como aconteceu. Ele podia ter também na lista aí de mulher como Ana, como Raabe, que é uma vida difícil, né? Mas ela alcançou um nome, até na genealogia do Senhor Jesus, né? Uma mulher sábia edifica A sua casa, né? Então, podia ser como Maria Madalena, que teve um passado triste, né? Mas ficou na história, foi a primeira que viu o Senhor ressuscitado. Que maravilha, né? Aleluia. Mas então, a lembrança é que, olha, não vale a pena seguir o caminho vale a da pena mulher de lá, dar uma trás. olhadinha lá para trás. Não Né? vale. Não vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. Encerrando aqui a nossa pré-aula, lição abençoada, né? Deus tem nos dado. Já agradecendo aqui nosso pastor José Ribeiro. A gente costuma brincar aqui, né? A gente brinca que é homem de bagagem, né? Deus é maravilhoso. Bagageiro. Deus é tremendo, viu? É um privilégio, tá, pastor? É um privilégio. Deus é maravilhoso. Deus continue te abençoando. Diziam que a nossa lição agora é mais fácil, né? Muita gente achou, agora vem uma lição fácil, né? Mas não é fácil, não. Deus te abençoe grandiosamente, tá? Multiplique. Glória a Deus. Pastor Lee, Deus te abençoe, tá? Amém. Fortemente. Eu sei que o senhor deixou seus afazeres lá, como também o pastor José Ribeiro deixou seus afazeres, está sempre conosco aqui. E que Deus possa te abençoar grandiosamente. Amém. Tá? Sei que esses minutos, esse tempo que passou aqui com a gente. Eu tinha um afazer muito interessante, que era jantar. Eu vou falar com a minha patroa ali. Sabe que a minha patroa fez janta? Fez nada, viu? Deus é tremendo. Deus abençoe grandiosamente, tá, pessoal? Muito obrigado também pela oportunidade. Deus abençoe, pastor Osni. É uma honra tê-lo conosco. É uma alegria. Eu fico feliz porque assim, eu tenho 2 mestres, sabe? Um cada lado direito, lado esquerdo. Eu fico só aqui, ó, ouvindo e aprendendo, tá? É como eu sempre falo aqui nas aulas, muita coisa eu não tinha conhecimento e eu, com os irmãos aqui, Deus vai me abrindo o entendimento que eu consigo aprender. E assim, e Deus vem abençoando a gente grandemente. E aproveitando, fazer um convite a vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, para, se puderem, participe da Escola Bíblica Dominical, vá até a sua igreja, assista a aula, não sei se é aula dos jovens, se é aula dos adultos, dos varões, das mulheres, das crianças, mas tira um tempinho de domingo, vá até a tua igreja, não sei se é no domingo, mas se for no domingo ou no dia da semana, compareça à sua igreja, fique lá, acompanhe na lição, acompanhe na Bíblia. Se você não tiver, peça ao irmão, senta do irmão que está do lado. Irmão, vem aqui um pouquinho do lado, deixa eu acompanhar com você aqui. Acompanhe, tá? Acompanhe e tenho certeza que Deus irá te abençoar grandiosamente. E também, como sempre digo aqui, se você puder, pega esse link aqui que você está assistindo, manda para o seu pai, manda para sua mãe, manda para o seu amigo, manda lá para o colega lá do serviço, manda lá para o colega da outra igreja. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar grandiosamente. E aproveitando aqui, tem a minha esposa aqui que está no computador, a minha filha que está ali. Tem todo um bastidor aqui por trás. Eu agradeço muito, tá? Agradeço muito a minha família que tem me ajudado. Deus sabe todas as coisas, que muitas vezes o nosso corpo está cansado. Nosso corpo está cansado. Mas Deus vem ali e nos dá força, nos permite estar aqui. Eu tenho certeza que nós estamos fazendo aqui, pastor. Tenho certeza que Deus irá nos abençoar grandiosamente. Isso aqui é uma sementinha. E através dessa sementinha aqui, ó, Deus vai nos dar frutos. Frutos bons. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos. Em nome do Senhor Jesus, tá? Amém. Deus abençoe. Amém.